Eu tenho a sensação de que não estamos mais em São Paulo. Nós nunca estivemos em São Paulo. Aliás, não estamos em lugar nenhum. Ah, isso explica por que as companhias aéreas não nos dão mais descontos. Deve ser. Ligue no Bigman. Sim, ele explica qualquer coisa. Só não explica por que não estamos mais em São Paulo. Fato. Há um tipo de molusco marinho que tem mais de 100 olhos azuis. E se um deles é destruído, cresce outro em seu lugar. Eu sou Bigman e os seus olhos acabam de penetrar no mundo de Bigman. O mundo de Bigman. Olá, e sejam todos bem-vindos ao final de Física 3. Se vocês perguntaram de onde vinha a música tema do começo dos vídeos lá, né? Veio do mundo de Bigman. Se você era uma criança lá nos anos de 93 até 95, que era meu caso, você tinha programas científicos muito bons, coisa que eu não vejo hoje em dia. Hoje em dia tá tudo uma merda. Uma merda. Bem, vamos para o efeito fotoelétrico, né? Mas primeiro, né, como já diria o Máscara, mas primeiro, antes de falar do efeito fotoelétrico, a gente tem que falar sobre as ondas eletromagnéticas, né? E sua história, né? Vamos falar uma historinha. James Clerk Maxwell, né? Ele pegou as 4 equações básicas que existiam e fez suas manipulações. Vamos escrever ela assim. Você vai lembrar dos nomes, né? De Física 2, né? Lei de Gauss, o divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga sobre ε0, né? Ou se você integrar aqui, você vai ter que o fluxo, né, do campo elétrico é igual a carga englobada, né? Lei de Gauss, tem a lei de Gauss para o magnetismo também, né? Divergente de B igual a 0. Ausência de monopólios magnéticos. O que mais que você tem? Lei de Faraday-Lenz, rotacional de E é igual a menos dB/dt, né? Que dá a origem a forças eletromotrizes induzidas. E finalmente temos a lei de Ampère, né? Que diz o quê? Rotacional de B é igual a μ0 ε0 dE/dt mais μ0J, né? Ou a corrente englobada, né? O campo magnético é proporcional à circulação, ou melhor, a circulação no campo magnético é proporcional à corrente, né, englobada por essa linha, né? Então, essas aqui são as chamadas 4 equações de Maxwell. Lei de Coulomb e lei de Gauss. Lei de Gauss para o magnetismo, ausência de monopolos. Lei de Faraday-Lenz e lei de Ampère, tá? Só que o Maxwell quer saber no vácuo. Considera vácuo, né? Então, se a gente está no vácuo, você não tem cargas, então esse termo é 0. Você não tem correntes, esse termo é 0. Então, isso aqui é a lei, as 4 equações de Maxwell para o vácuo, tá? Então, essa era as equações de Maxwell para o vácuo. E o que o Maxwell fez, né? Não tinha muita coisa para fazer naquela época. Imagina, tinha internet, WhatsApp, tinha Instagram para você ficar perdendo tempo, nem videogame, época triste. E ele brincava com a matemática. Então, ele pegou essa equação aqui, ó, e aplicou o rotacional nela, tá? Então, vamos pegar o rotacional disso aqui. Então, ele ficou o seguinte. O rotacional do rotacional de E, naturalmente, é menos o rotacional de dB/dt, tá? E aí, uma identidade matemática diz que o rotacional do rotacional, ele nada mais é do que o gradiente do divergente menos o Laplaciano, né? O Laplaciano nada mais é que uma derivada segunda, né? Então, menos o Laplaciano, né? Então,
Rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano, né? Então, isso aqui tem que ser igual ao outro lado também, né? Então, isso aqui é igual a menos o rotacional de dB dt, né? Então, eu vou trocar o B com eu vou trocar a derivada rotacional aqui, que é uma derivada em x, y, z, com essa derivada em relação a t de lugar, tá? Só vou inverter a ordem delas aqui. ddt menos, né, de rotacional de B, tá? Então, só troquei a ordem das derivadas de lugar. Beleza. Agora, o que eu tenho aqui? Divergente de E no vácuo dá zero. Esse termo dá zero. Então, sobrou o seguinte. Menos o laplaciano de E é igual a menos o ddt do quê? Do rotacional de B. Agora, o que é o rotacional de B? Ó, M0 ε0 da dt. Então, de 0 a ε0 são constantes, né? Permissividade do vácuo, permissividade elétrica do vácuo e permeabilidade magnética do vácuo. Então, eles vai para fora, esse aqui vira uma derivada segunda, né? Então, eu tenho essa seguinte equação aqui. Derivada segunda em relação ao tempo de E é igual a... Isso aqui é uma derivada segunda, né? Só que está em 3 dimensões. É d2x, d2 dx2 mais dy2 mais d2 dz2. Né? Então, né, vou botar só em uma dimensão só. Esse aqui em uma dimensão é a derivada segunda em relação a x, por exemplo. Ah, e faltou aqui o M0, ε0, né? Então, obtém essa equaçãozinha aqui. O que é essa equaçãozinha aqui? Isso é uma equação de onda, tá vendo? Ó, isso aqui é 1 sobre v ao quadrado, né? Isso aqui vira uma equação de onda. E aí o Maxwell percebeu o seguinte: o campo eletromagnético, né, pode se comportar como uma onda. Que tipo de onda que é essa? Uma onda eletromagnética, né? Mas quais são as características delas? Ora, eu posso medir a velocidade medindo unicamente a permissividade e a permeabilidade elétrica e magnética do vácuo. Essas são coisas experimentais. Eu obtenho através da lei de Coulomb e da lei de Biot-Savart, tá? Então, são coisas que eu faço com fio e com uma carguinha parada, né? Boto uma corrente, uma bateria ali no fio e outra eu boto só 2 carguinhas ali para fazer uma forcinha e eu consigo medir essas coisas. Né? Então, medindo ε0 e m0, eu meço a velocidade. E ele chegou que essa velocidade é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí, já tinha naquela época medido a velocidade da luz, vamos chamar de C, né? Que a velocidade da luz é chamar de C. Também é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Ora, é coincidência demais. Tá? A luz deve ser uma onda eletromagnética. Né? Então ele chegou a essa conclusão. A luz é uma onda eletromagnética. Beleza, por que eu contei essa história para vocês? Porque se ele propõe que a luz é uma onda eletromagnética, né, deve ser capaz de detectar essa onda eletromagnética. Então, veio um aluno dele chamado Hertz, que levou o nome, né, que a gente conhece como frequência medida em Hertz, por causa do Heinrich Hertz, é um físico alemão, e fez um experimento, né, que basicamente consistia de ficar mudando os polos positivo e negativo da bateria, né, para fazer as cargas elétricas, né, ficar lá num fio, ficar indo para a direita e para a esquerda, ficar oscilando. Basicamente é isso, tá? Então você invertia os polos positivo e negativo para as cargas ficar para lá e para cá, e aí de cá você botou um detector de campos eletromagnéticos, tá? Então ela fica para lá e para cá e num fio, né? Então, não tem cargas líquidas aqui, na verdade, só tem corrente, né? Porque, né, o fio não te dá choque, assim, desligado. O fio só te dá choque quando há corrente, né? Então, só há corrente, mas não há carga. Então, ele ficou para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e botou um detector aqui, espaçado, para ver se existia realmente uma onda que sairia daqui
e chegaria aqui. E ele obteve essa onda, tá? Então, ele comprovou experimentalmente, né? Comprovou experimentalmente que as ondas eletromagnéticas existiam. Então, Hertz descobriu que as ondas eletromagnéticas existiam. Só que a história não parava por aí, tá? Basicamente, o Hertz comprovou o trabalho de Maxwell e encerrou a física clássica, né? Só que, ao mesmo tempo, ele nasceu ali a física quântica, tá? Vou falar por quê. Depois eu vou falar o que significa quântico. Não significa nada de espírito, nem de Deus. Se você vê alguém falando quântico, botando Deus, energia, intuição, qualquer outra coisa nisso, é picareta. Picareta. Safado. E se você acredita, você é burro. Eu não gosto de xingar, não, mas às vezes é necessário. O que aconteceu ali? Hertz percebeu um fenômeno muito estranho. Né? Por quê? Essa placa aqui que detectava as ondas eletromagnéticas, quando chegava uma luz amarela nela, né? Vamos considerar que isso aqui é a luz amarela. Ela ficava de boa, né? Ela fazia o trabalho dela. Porém, quando chegava uma luz próximo do ultravioleta, né? Mais do que o violeta, já próximo do ultravioleta, ela soltava elétrons, tá? Ela simplesmente soltava elétrons. Então era um fenômeno que ele não sabia explicar. Por que a luz amarela não soltava e a luz violeta soltava? E ele pensou, porque a luz violeta está mais forte. E aí ele aumentou a intensidade da luz amarela, e mesmo com uma intensidade grande, não soltava nada. E quando ele aumentava a intensidade da luz violeta, ele soltava muitos elétrons. Mas os elétrons não ficavam mais rápidos, né? Ele não ganhava energia cinética, ele só aumentava o número de elétrons soltados se você aumentasse a intensidade. E vamos lembrar lá de ondas, né? Como o campo elétrico é uma onda, eu posso representar ele da seguinte forma. E0 cosseno de kx menos ômega t. Tá? Então, esse é meu campo elétrico. Né? E a gente já viu que a intensidade, que está relacionado totalmente com a energia, porque a intensidade é joule por metro quadrado por segundo, né? Potência por unidade de área, né? Então é energia por segundo por metro quadrado, ela é igual a metade do E0 ao quadrado. Então a energia de uma onda, ela depende unicamente da amplitude da onda. Isso classicamente. O que muda da onda violeta com a amarela não é a amplitude, é a frequência. Então tinha um negócio esquisito aí, tá? Por quê? Porque mesmo que se eu botasse um Ezão aqui para amarela, ela não soltava elétrons. E mesmo se eu botasse um Ezinho aqui para violeta, ela soltava elétrons. Então, não tinha explicação. A verdade é essa. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Vamos escrever isso. Então, vou colocar assim, Hertz, do mesmo experimento que comprovou a física clássica de Maxwell, percebeu um comportamento estranho, né? Uma fraca luz violeta era capaz de arrancar elétrons, enquanto uma forte luz amarela não. Então, mesmo que a luz tivesse uma grande intensidade amarela, ela não arrancava. Mas uma fraca luz violeta arrancava. Tá? Então, isso foi 1800 e bolinha. Hertz morreu antes de 1900, 1880, por aí. Beleza. Isso ficou
com um ponto de interrogação na ciência. O povo não deu muita atenção para isso, né? O negócio soltou uns eletrinhos ali, pô, o povo tava mais curioso com outras coisas. Na época lá tava nascendo também experiências de raio-x, né? O descobrimento da radiação beta, Rutherford estava fazendo muito sucesso na ciência na época, né? Então isso aqui ficou meio em segundo plano. Aí vem um rapaz chamado Albert Einstein, né? Então aquela criança era ninguém menos que Albert Einstein, e essa história é verdadeira, tá? E ele propõe uma coisa muito engraçada, né? Muito revolucionária, na verdade. Ele propõe o seguinte. Então vem Einstein e propõe o seguinte: ainda que a luz se comporte como onda, ela é composta por partículas cuja energia depende da densidade. Da densidade não, da frequência. Então, ele vai mudar a ideia. A gente tinha uma ideia que ondas, a energia dependesse da amplitude. Aqui ele fala o seguinte: ainda que a luz se comporte como onda, né? Então, na verdade, quando você vê uma onda eletromagnética assim, oscila, né? Isso aqui nada mais é do que muitas partículas petitinhas, tá? Então, isso aqui é muitas partículas petitinhas. E cada uma dessas partículas tem uma energia que é proporcional à frequência, né? E essa constante de proporcionalidade acabou sendo chamada de constante de Planck. Tá? Então, a energia de cada partícula é HF, né? Onde H é a constante de Planck. E H vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Uma coisa muito petitinha. Então, ele vai reinterpretar a ideia clássica da luz, de onda eletromagnética, sobre o ponto de vista da teoria corpuscular da luz. A luz agora se comportando como partícula. Tá? Então, se cada partícula tem uma energia de HF, se eu tiver muitas partículas, né? Então, numa onda, né? Eu tenho, na verdade, uma energia total, N, que é o número de partículas, vezes H, vezes F, né? Na verdade, isso para uma onda monocromática, né? Todas as frequências iguais. Então tem que somar todas, né? Então esse N aqui é proporcional à metade da amplitude da onda, tá? Então essa parte que a energia depende da amplitude da onda, metade da amplitude da onda é o quadrado. Não está descartada. Einstein não fala que isso é mentira. Ele fala só que essa história está incompleta. A energia depende sim da metade da amplitude da onda, mas também depende da frequência. Tá? E aí ele explica por que a luz violeta arranca elétrons e a luz amarela não. Tá? Porque todo metal, em geral, tem uma função trabalho. Tá? Isso já era conhecido. Você podia arrancar elétrons, por exemplo, atritando o metal ou aquecendo o metal, efeitos termoelétricos, né? Todo metal tem uma função trabalho. O que significa isso? É a energia necessária que você precisa dar para esse material para arrancar elétrons. E cada elétron só pode absorver um único fóton por vez. Então, né, fóton é a partícula de luz, né? Então, vamos escrever isso aí. Então, Einstein propôs que as partículas de luz, chamadas fótons, né, tinham energia dependente da frequência. Já escrevi isso aí, né? Tudo bem. Né? Quando ela interagia com um metal, né?
Se sua energia fosse maior que a função trabalho do metal, ela arrancava elétrons. Se não, nada ocorria. Por quê? Porque ele, justamente isso está na natureza quântica da luz. Que agora sim, o que significa quântico? Quando eu falo que uma coisa é quantizada, significa que ela só pode ser dada em números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, cada elétron absorvia um único fóton por vez. Então, cada elétron absorvia um único fóton por vez. Então, se você precisava dar uma energia, por exemplo, vou soltar uns números aqui, 10 joules, né? Está muito longe disso, na verdade é da ordem de eletronvolts, mas tudo bem, supondo 10 joules. Se você jogasse uma partícula de 8 joules, ele ia absorver um fóton de 8 joules. Essa energia é menor do que os 10 joules que ele precisa. Então não vai acontecer nada. Então, se você ficar jogando luz amarela, muita luz amarela, significa que você está jogando muitos fótons de 8 joules. E cada elétron, ele absorve um fóton por vez. Então, vem um, ele pega esse fóton, como a energia não é suficiente para arrancar esse elétron, ele simplesmente descarta esse fóton. Depois vem outro, ele pega e descarta. Vem outro, ele pega e descarta. Ele não absorve, ele não fica acumulando fótons. Tá? Porém, se esse fóton já tiver uma energia, por exemplo, de 15 joules, você pega ele, então, se você precisava só de 10, ele consegue não só arrancar esse elétron, como esse elétron vai ter uma energia cinética de 5 joules, que é a diferença entre o tanto de energia que ele absorveu, que é os 15, menos o tanto de energia que ele precisou gastar para ser liberado, que é a função trabalho, que era os 10. Tá? Então, cada elétron só absorve um único fóton por vez. Se a energia não for suficiente, nada acontece. Se a energia for suficiente, ele é arrancado e a diferença entre energia absorvida menos função trabalho, que é o tanto que precisava para ser arrancado, é igual à energia cinética. Tá? Então, ele chegou nessa equaçãozinha aqui. Energia cinética do elétron é igual a HF, né? Que está relacionado com a frequência do fóton emitido, menos a função trabalho de cada material, né? Então, prata tem um valor, ferro tem outro valor, ouro tem outro valor, né? Mas é tudo tabelado. Então, e aí ele fez um gráfico, que é a energia cinética em função da frequência de luz. O que ele obteve? Ele obteve o seguinte: se a energia não é suficiente para arrancar elétrons, não vai ter energia cinética nenhuma, né? O elétron vai continuar preso lá no metal. Então, você vai aumentando a frequência, e nada acontece. Tá? É parecido com atrito. Você vai aumentando a força, nada acontece. Até chegar no ponto, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho que HF é igual a W. Então, nesse ponto aqui, ele consegue liberar o elétron. Só que não tem energia cinética, porque se HF é igual a W, a energia cinética é zero. Porém, qualquer valor maior de frequência, eu passo a ter uma energia cinética. Então, eu passo a ter a energia cinética aumentando linearmente com a frequência. Então, essa é a função energia cinética do elétron arrancado em função de qual é a frequência do fóton que ele está sendo, que eu estou dando para esse elétron. Ela fica zero, porque o fóton continua preso, e depois ela passa a crescer linearmente. Então, isso explicou dois fenômenos. Primeiro, por que a luz amarela não arranca fótons? Porque a luz amarela está numa região mais ou menos aqui, né? Supondo. Então, não arranca fótons. Se eu tenho uma fraca luz violeta, significa o quê? Que eu tenho N baixo. Então, por uma fraca luz violeta, eu estou aqui. Se eu faço a luz violeta ficar mais forte,
eu não vou aumentar a energia cinética, eu vou aumentar somente o número de elétrons que eu estou arrancando, porque lembra que o N está relacionado com a intensidade, né? Então, se eu jogar 1 milhão de elétrons capazes de arrancar fótons, melhor, ao contrário, né? 1 milhão de fótons capazes de arrancar elétrons, então eu vou arrancar 1 milhão de elétrons. Se eu jogar 1 milhão de elétrons que não são capazes de arrancar nenhum fóton, 1 milhão de fótons capazes de arrancar nenhum elétron, eu não arranco nada. Se eu mandar 2 fótons capazes de arrancar elétrons com uma energia relativamente pequena, eu vou obter 2 elétrons com uma energia cinética pequena. Se eu mandar 2 fótons com frequência muito alta, eu vou continuar obtendo só 2 elétrons, só que eles vão sair com uma energia cinética muito alta. Tá? Então, essas são as consequências. Isso foi observado experimentalmente e Albert Einstein ganhou, então, o Prêmio Nobel de Física de 1921. Por isso aqui. Não foi pela relatividade, tá? Foi por isso aqui. Então, vamos botar um resumão aqui do que eu falei. Né? Então, o que eu falei? Então, o número de elétrons arrancados está ligado à intensidade da fonte. Então, 1 milhão de fótons com energia maior do que a função trabalho arranca 1 milhão de elétrons, né? Já a energia cinética de cada elétron arrancado está ligado com a frequência do fóton. Tá? Então, não só a energia depende tanto da frequência quanto da intensidade, como cada uma atua diferente. A intensidade vai estar relacionada com o número de elétrons arrancados, porque ela está relacionada ultimamente com o número de fótons. Né? N, número de fótons, é proporcional à amplitude da onda. E a energia cinética do elétron arrancado está relacionada única e exclusivamente à frequência do fóton. Então, um fóton arranca um elétron, 2 fótons arrancam 2 elétrons. Se a energia for menor que a função trabalho, né, se eu estiver para baixo desse ponto aqui, HF igual a W, né, então nenhum fóton é arrancado. Tá ok? Então, esse é o efeito fotoelétrico, tá? Isso é muito útil, isso é o que permite, por exemplo, visão noturna, né? Como é que funciona a visão noturna? Você tem um equipamento que absorve radiação infravermelho e eles têm uma função trabalho lá que o infravermelho já é suficiente para arrancar os elétrons. Então, eles arrancam os elétrons e aí eles usam fótons multiplicadores lá e você consegue fazer o objeto, né, e enxergar no escuro, né, ou enxergar em infravermelho. Né? É assim que funciona a visão infravermelha. É assim que funciona aquecedores solares. Tá? Como é que funciona o aquecedor solar? A luz do sol bate e aí arranca elétrons. Esses elétrons dão origem a uma corrente, aí, né, corrente elétrica vira, não importa de onde que eu obtive a corrente elétrica, se foi de uma cachoeira ou se foi do sol, né, pelo efeito fotoelétrico. Então, tem muitas aplicações do efeito fotoelétrico, visão noturna e aquecimento solar são as que eu lembro agora de cabeça. Né? O que mais que eu posso falar disso aqui? Posso falar que as unidades, né, em geral, essas energias, todas as energias, né, elas são em joules no SI, né, mas é mais prático calcular em electronvolts, né, porque é a escala de energia que realmente acontece, porque o H é muito pequenininho, o H é 6 vezes 10 a menos 34. Né? Então, o que vale um electronvolt? Um electronvolt vale a energia necessária para um elétron, que tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, adquirir uma energia cinética, né, de 1 joule quando submetido a uma DDP de 1 volt. Então, é quando você pegar um elétron e botar ele numa DDP de 1 volt. Isso é 1 electronvolt. Tá? Então, isso vale 1 vezes 10 a menos 19 joules. Não, é 1,6, né? Vamos botar direito. É 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Isso é 1 electronvolt, tá?
Então, vou dar um exercício aqui para vocês sobre isso, tá? Vamos botar assim. Primeiro exercício. Seja um material com função trabalho igual a 2 electronvolts. Tá? Então, letra A. Qual é a frequência mínima de um fóton para arrancar elétrons? Letra B. Se a frequência do fóton é 50% maior que a mínima, né? Ou seja, se fosse 10 Hz passa a 15 Hz, né? Qual é a energia cinética do fóton arrancado? Então, só joga na forma. Outro exercício para vocês fazerem aqui, para vocês verem se vocês entendem as coisas. Tá? Vamos considerar aqui a energia cinética de um elétron arrancado em relação à frequência de dois materiais diferentes. Vamos considerar prata e ouro, prata e cobre, qualquer coisa. Vamos considerar que o material 1 é esse aqui. E vamos considerar que o material 2 é esse aqui. Quero saber duas coisas. Primeiro, qual é o material com maior função trabalho? Segunda coisa que quero saber, a inclinação dessas retas são iguais ou diferentes? Justifique. Então, agora pensa na fórmula lá e lembra que você aprendeu o que significa inclinação da reta, tá? Então, é isso. É isso. Chegamos ao fim do curso, tá? Depois talvez tenha umas listas de exercícios que eu vou botar no SIGA, mas chegamos no fim do curso. Boa sorte a todo mundo. Eu espero realmente que vocês passem. Menos trabalho para mim se vocês passarem, né? Aqui é a última física. Mas também não vou passar ninguém só por causa disso, né? A gente tá aqui. Tá? Então, seja boa sorte. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso curso remoto emergencial de Física 3. Eu poderia falar que eu me diverti. Seria parcialmente verdade. Algumas coisas foram divertidas, mas no geral isso cansa. Eu estou com saudade das aulas presenciais, tá? Nos vemos por aí, tá? Foi um prazer, uma honra. Até algum dia.